Shalom, shalom, boa noite, você que está aí conectado com a gente. Culto de Beit Nevinha aqui na Ilha do Governador. Vamos meditar um pouquinho na palavra. Você que está entrando aí no Instagram, seja muito bem-vindo. Você também que está na página do Face. Vai convidando aí, Paula, convida o povo aí, vai convidando. Estamos num tempo muito propício e nós vamos ler a palavra lá de 2 Samuel, capítulo 16, verso 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 5. Deixa eu desligar isso aqui. Ok. Muito bem. Vamos no texto? 2 Samuel, capítulo 16, verso 5, a partir do verso 5 diz assim: Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do teu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele. Verso 10. Mas Davi, o rei, disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe. Pois, se o Senhor lhe disse, amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que está fazendo isso? Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiam em seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo ia com ele, e chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram. Amém? Ali descansaram. Então tá bom. Ok. Queridos, olha só. Que situação era essa aí que Davi estava passando? Davi, ele recebeu sim um castigo de Deus por causa da morte de Urias, marido de Betseba, e por causa de Betseba e da morte de Urias, por causa disso, Deus disse que na casa dele a espada não ia mais faltar. Ou seja, a espada na casa de Davi estava
Então Davi sim receberia um castigo pelo erro e pelo pecado que ele cometeu, de assassinato de Urias e porque tomou a mulher de Urias, Betseba, ok? Então a espada estava na casa de Davi por causa de um castigo que o Senhor disse para ele que ele ia passar. Ok? Então, nesse momento aqui, o que ele está acontecendo? Ele foi expulso de Jerusalém por Absalão, seu filho. Quem era Absalão? Absalão é irmão de Tamar, que foi estuprada por Amnon. Eles são meio irmãos, né? Filhos de mulheres diferentes, mas todos filhos de Davi. Então, o que acontece? Ela é estuprada pelo próprio irmão, ou seja, um incesto acontece dentro da casa. E Davi, ele é complacente com esse irmão estuprador. Ele foi complacente. Absalão pede para que ele mate e ele não mata. Então, o castigo que Davi lançou, né, sobre seu filho foi muito suave. Isso revoltou Absalão. Então, por causa de um erro, por causa de um pecado e por causa de uma falta de postura de Davi, revoltou um outro filho. Então, ele já tinha aí um filho estuprador, uma filha estuprada, um filho revoltado. Amnon depois também é assassinado e aí começa... Ele mata Amnon e depois ele também vai perseguir Davi. E também Absalão, ele toma todas as concubinas do seu pai e faz sexo com as concubinas ao ar livre, à vista de todos, se cumprindo também a palavra que Deus disse, que dentro da casa dele seria exposta a vergonha. Então, Davi estava num momento difícil? Estava. Mas coitadinho, era o diabo? Não, irmão, não era o diabo. Era o demônio? Não, não era o demônio, era a mão do Senhor. Então, na nossa vida, nós temos que entender quando é a mão de Deus. Porque se Deus estiver conosco nos momentos difíceis ou nas situações complicadas, nós vamos... É aqui. Nós, se entendermos isso, nós vamos ter resignação. Porque eu tenho que entender que muitas vezes eu estou passando por uma determinada sequência de acontecimentos. Por quê? Porque eu falhei, porque eu errei, porque eu procrastinei, porque eu não obedeci o Senhor, porque eu tomei a decisão errada, porque eu meti o pé na jaca, porque eu chutei o pau da barraca. Tudo tem consequência. Tudo que eu fizer, tudo que cada um de nós fizermos, e inclusive o que Davi fez, fora da direção de Deus, gerou uma consequência. Então, esse texto que nós lemos aí, 2 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 5, ele está sendo expulso de Jerusalém, ele está se deslocando para outro local. E ali tem aquela comitiva, teria os valentes de Davi ali, naquele cortejo passando por ele. E a palavra vai dizer que um homem benjamita, ou seja, da família de Saul, ok? Da mesma tribo que Saul fazia parte. Esse homem vai e ele começa a amaldiçoar Davi. E aí nós vamos entrar no ponto que eu quero que a gente preste muita atenção. Ok? Vamos lá no verso... Verso 8. Em que esse homem, Simei, ele diz assim para Davi: o Senhor Deus está te castigando por todo o sangue derramado da casa de Saul. Davi estava passando por isso por causa da morte de Saul? Não. Davi estava passando por essa situação por causa da morte de Urias e por causa do pecado que ele cometeu e que Deus já tinha condenado ele. Ok?
E aí ele vai dizer: e por causa do reino que você usurpou, o Senhor já entregou o reino nas mãos do teu filho Absalão. Foi Deus que entregou o reino nas mãos de Absalão? Não. Absalão tomou, porque Deus tirou Davi do reino? Não. Deus tirou, apesar do que ele fez, Deus tirou ele do trono? Não. Ok? Então eu quero que vocês compreendam uma coisa. Muitas vezes, querido, as pessoas que estão à nossa volta, que estão fora da nossa vida, que não está dentro da tua casa, quem está de fora, ela vai ter um julgamento. As pessoas têm uma tendência a querer julgar o que nos acontece. As pessoas têm uma tendência a querer qualificar os acontecimentos da nossa vida. Esse homem aqui, com certeza, não sabia do que Deus havia falado com Davi. Mas ele se aproveitou do que estava acontecendo para jogar na cara de Davi uma situação que não tinha nada a ver. Ele aproveitou uma situação em que Davi estava com as suas guardas baixas, em que Davi estava abatido, que Davi estava humilhado, em que Davi estava acometido da traição do seu filho. Esse homem se aproveita porque ele está com as guardas baixas. E o que ele faz? Ele começa a amaldiçoar. E aí começa a dizer: Deus entregou, isso aí é castigo de Deus. Deus está fazendo isso com você por isso. Deus está fazendo por você por aquilo. Deus estava fazendo isso com Davi? Sim. Por outro motivo, mas não esse. E o que Davi, querido, e o que Davi faz? Davi poderia mandar matar o homem? Sim. Ele, como rei, poderia mandar matar aquele homem. Ele poderia mandar dar cabo do homem? Sim, ele poderia dar cabo daquele homem. Porque ele, sendo rei, ele teria essa autoridade. Mas você observa a postura de Davi diante do entendimento do que está acontecendo com ele. Não, se Deus mandou que ele me amaldiçoe, deixa ele me amaldiçoar. Foi Deus que mandou? Então que ele me amaldiçoe. Eu não vou tomar atitude nenhuma. Por quê? Porque Deus vai ver a aflição que eu estou. Ou seja, querido, tem momento que é de aflição, tem momento que é para baixar a guarda, tem momento que é para você se defender somente, tem momento que é para ir para cima, tem momento que é para fazer guerra, tem momento que é de humilhação. E por que eu escolhi essa palavra? Escolhi não, Deus me revelou aqui. Por quê? Porque esse tempo é tempo de humilhação. Porque nós estamos em um tempo, ok? Estamos na contagem regressiva aí para o Rosh Hashanah, e o Rosh Hashanah é a oportunidade de estabelecermos novos decretos e de estabelecer uma mudança, de estabelecer uma vida nova. Rosh Hashanah tem isso. Rosh Hashanah representa isso, representa o novo, representa a novidade de vida, representa deixar o velho para trás. E o que Davi faz? Davi se humilha. O Senhor vai ver a minha aflição. E quem sabe ele vai se compadecer da minha aflição e vai reverter tudo que esse homem está me amaldiçoando em bênção. Vai se reverter. Essa maldição ia acontecer. Primeiro, nada, essa maldição aqui, irmão, não tem fundamento nenhum. Essa maldição desse homem, Simei, essa maldição não tinha fundamento algum para se cumprir. Primeiro, porque Deus não entregou o reino na mão de Absalão. Ele tomou do pai. E segundo, porque isso que estava acontecendo com Davi não tinha nada a ver com a história de Saul, nem com a morte de Saul. Até mesmo porque não foi Davi que matou Saul. Não foi Davi que usurpou o trono de Saul, mas foi Deus que tirou Saul, destituiu e entregou para Davi. Então, muitas vezes, palavras são lançadas contra nós, assim como essa palavra aqui foi lançada sobre Davi, muitas palavras são lançadas sobre nós, mas que não tem fundamento no mundo espiritual. Porque se uma pessoa lança uma palavra para nos amaldiçoar no mundo espiritual, mas não tem fundamento, o que eu aprendo com Davi aqui? O Senhor vai reverter em bênção. Porque nenhuma palavra que é lançada no mundo espiritual, realmente, ela chega no mundo espiritual.
Mas se não tiver brecha, mas se não tiver motivo, mas se não tiver causa, ela não vai se cumprir. Então o que Davi faz? Deixa que ele fale, deixa que ele amaldiçoe. O Senhor vai ver a minha aflição. Por que Davi se condicionou àquela aflição? Senhor, estou entendendo que é a tua mão. Senhor, estou entendendo que o negócio está ruim, mas é a tua mão. Senhor, eu estou entendendo que eu estou no estreito, eu estou no amasso, eu estou na prova, mas é a tua mão. Irmão, quando você está na mão do Senhor, você está debaixo da palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para o bem. Ele estava numa situação difícil? Sim. Ele estava em uma situação em que, entre aspas, ele próprio cavou? Sim. Por isso ele se calou. Por isso ele baixou a cabecinha dele. E por isso ele disse, não, eu mereço. Não é à toa que isso tudo está acontecendo, não. Eu mereço. O que eu tenho que fazer agora? Esperar Deus fazer, esperar Deus agir. Então, muitas vezes também assim é na nossa vida. Porque muitas vezes no momento da nossa aflição, no nosso momento mais difícil, no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de fragilidade, nosso problema financeiro, problema com família. Olha, são tantas pessoas que querem falar alguma coisa a respeito. Se cada um de nós, as pessoas que estão aqui, você que está aí assistindo pelo Instagram ou assistindo pelo Facebook, pare e pensa as situações que você passa, as situações que você se depara. Tenta recapitular aí quantas pessoas tentam se meter, quantas pessoas tentam opinar, quantas pessoas tentam dizer que está certo ou que está errado, ou que você pode ir ou que não deveria ir aí, ou que você já tinha que ter ido, ou que você está parado demais. Quantas pessoas falam? Mas essas palavras muitas vezes influenciam aqueles que não sabem o que está acontecendo com elas. Eu e você temos que entender e saber tudo o que acontece conosco. Nós temos que entender a mão de Deus em todas as horas da nossa vida. Afinal, se você se entregou para o Senhor, se você diz que é de Deus, irmão, a mão do Senhor está sobre a tua vida o tempo inteiro. Não é porque você está num momento difícil que a mão do Senhor não está aí. Não é porque você está num momento pouco dinheiro, é pandemia, é negócio que fechou, tá sem trabalhar. Não significa que a mão do Senhor não está contigo, não significa que a mão do Senhor não está sobre você, não significa isso. Não significa que Deus te deu as costas ou que Deus recuou, não significa isso. Mas se você entende que no teu momento difícil Deus está com você, o Senhor está contigo, e se a mão dele está aí, então segura na mão dele. Segura na mão dele aí nesse momento difícil, Senhor, eu quero entender por quê. Eu quero entender o porquê. Pergunte para Deus, Senhor, por quê? Pergunte para o Senhor por quê? Por quê, Senhor? Por que esse tempo? Por que essa falha? Por que essa escassez? Por quê? Por que essa perda? Por quê? Pergunte ao Senhor por quê? Porque tudo tem um sentido. Irmão, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus ainda está no controle de tudo. Deus ainda está no controle de todas as coisas. E todas as coisas vão sempre cooperar para o nosso bem. Tudo vai cooperar para o meu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. Ainda que não seja uma coisa boa nesse momento. Ainda que você não enxergue isso de bom nesse momento, entenda que a mão do Senhor está nessa situação. E como nós estamos orando, declarando, profetizando, dizendo, né? Nesse tempo, irmão, quebrando decretos, quebrando palavras. Hoje nós vamos declarar sem efeito. Porque assim como Deus falou a respeito de Simei com aqueles homens, Davi não parou para perder tempo nem se desgastar. Ele já estava no momento de aflição. Para que se desgastar com alguém que estava falando? Preste atenção nisso.
Davi já estava no seu momento de aflição. O negócio já estava ruim. Ele ia se preocupar com alguém amaldiçoando? Qual era o foco dele nesse momento? Isso aqui é pra gente, irmão. Isso aqui é manual, isso aqui é pra gente aprender. No meu momento de aflição, qual é o meu foco? Opa, misericórdia, Senhor. No meu momento de aflição não é para fazer guerra com quem está falando mal de mim. No meu momento de aflição não é para contender com ninguém. No meu momento de aflição não é para eu desferir golpes. Porque você para desferir golpes você tem que estar bem. Você quer lutar, irmão, pelas tuas coisas? Esteja bem. Você quer lutar pelos teus objetivos? Fique bem. Fique bem, porque se você não ficar bem, você vai cair. É um momento de aflição, é um momento crucial, é um momento de atenção, é um momento que está exigindo muito de você, é um momento muito importante, é esse momento. Então não é momento de você destravar e perder seu tempo. O nome que eu dou a isso é distração. Não se distraia. Não se distraia com quem tem inveja de você, com quem fala mal de você, com quem fez a fofoquinha. Olha, não. Fica com o que Deus falou e ignora. Porque se não tiver causa, não vai se cumprir. Se não tiver brecha, não vai se cumprir. Deus sabe. Então, Davi, ele estava aqui, chegou até Baurim, uma outra, né? Esse local onde Simei estava, ele não ia ficar ali, ele simplesmente estava passando. E aí a gente vê a grandiosidade de Davi. A grandiosidade de Davi ignorando. É meu momento de aflição, eu vou olhar para Deus. E se Deus se agradar de mim, eu sei que toda maldição vai se reverter em bênção. Aleluia. Se eu agradar o Senhor, eu sei que toda e qualquer palavra que falem, ou que comentem, ou que digam, não vai ser o suficiente para que Deus tire a palavra de bênção de sobre mim. Se eu estiver alinhada com Deus, se eu estiver no querer de Deus, se eu estiver na vontade, se eu compreender o momento que eu estou passando, e se eu ficar firme, determinada, passar por aquilo, não se distrair. Não se distraia, não se distraia. Nós estamos vivendo, são os últimos dias do mês de Elu. Uma semana, sexta-feira que vem estaremos aqui celebrando Rosh Hashanah. Irmão, é uma semana. Você pode ter certeza absoluta que vai aparecer um tanto e mais um pouco para você não estar na festa, para você perder tua bênção, para você sair da graça, para você discutir com alguém, para você brigar. Vigiem. Vamos vigiar. É uma semana só. Você acha mesmo? Você acha mesmo que tudo que vai ser movido no mundo espiritual, irmão, vai ser através do teu esforço? Deus vai abrir o céu. Já estamos sentindo a movimentação do mundo espiritual, mas é teu esforço, é a tua colaboração, é a tua dedicação, é a tua presença, é o teu investimento, é o teu participar, é o teu fazer parte. Essas coisas vão ser todas avaliadas. Não perca, olha, vigia com o que você pensa, vigia com o que você age, vigia. Para você não se distrair com nada. Porque é um momento muito crucial. Irmão, se é um dia, se é um momento, se é uma celebração que pode mudar a nossa história, pode mudar a história do que você está vivendo. Principalmente quem está, primeira vez, vai festejar a festa conosco, primeiro ano de festa. Nós de Beit Nevi já celebramos há mais tempo, mas você que de repente não conhece, não entende, vai estar a primeira vez em festa, por favor, entenda isso. É a oportunidade que você tem de dizer assim, caraca, tudo diferente. Os céus vão se abrir e vai ser tudo diferente. Então você tem que pensar no que você quer e você tem que se preparar para ser essa pessoa que vai viver.
Então, muito cuidado nesse tempo. Não se distraia, nem deixa que ninguém distraia você. Não deixa a opinião distrair você. Não deixa um convite distrair você. Não deixe nenhuma oportunidade distrair você. Porque tem gente que se distrai. Tem gente que se distrai. No dia da festa de Rosh Hashanah, sei lá, de repente, por exemplo, meu esposo trabalha, né? Poxa, uma viagem para São Paulo. É dinheiro, irmão? É. E aí? Qual vai ser? Não deixa nada distrair. Não deixa nada te distrair. Não deixa nada te distrair, irmão. Não perca tempo com o que não te acrescenta. Às vezes a gente perde um tempo. Para e pensa. Assim, no final do teu dia, de repente, as coisas que você fez, que você deixou de fazer. Caramba, eu deixei de fazer isso, porque eu me distraí fazendo isso. Poxa, eu me distraí nessa coisa que, puxa vida, quando eu fui ver já era tal hora, eu não fiz, eu tinha que ir em tal lugar. Eu tinha que ir em tal lugar, não fui, eu tinha que fazer banco, não fiz. Caramba! Porque muitas vezes se distrai, se permite ser vencido pela preguiça, se permite ser vencido pela procrastinação. Ah, deixa para amanhã, deixa para depois, não é tão urgente assim. Ah, deixa. Deixa aquela coisinha vai crescendo, quando você vê, ó, tá no teu pescoço. Tá te exigindo, tá te cobrando, tá te segurando. Cuidado. Não se embarace com nada nesse tempo. Não se embarace com nada, nem com o que vai fazer, nem com o que vai deixar de fazer. Não se embarace, não se distraia. Davi nos ensinou algo aqui muito interessante. E nós lemos o texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, versos 5 ao 14. Nós aprendemos uma coisa muito interessante aqui com Davi. Davi estava no tempo dele de aflição, tempo de humilhação, tempo de techuvá, de se voltar para Deus, tempo de olhar para si mesmo e não se distrair. Não se distraia com aqueles que não querem o teu bem, ou que falam mal de você, ou que estão desejando. Porque também não é difícil achar gente que não quer o nosso bem. Né? Não é difícil não. Às vezes a pessoa nem tem intimidade contigo, mas teu bem também não quer. Sabe nada de você, sabe nada da tua vida, sabe nada da tua história, também teu bem não quer. Então não vamos permitir que situação e circunstância alguma tire a nossa bênção, tire a nossa vitória. Amém? Vou convidar você que está aqui online aí, talvez já acompanhe aí as lives, né, do Beit Nevim, quinta-feira que vem, antes da festa, na live de quinta-feira, nesse canal mesmo, aqui no Instagram, Casa de Profetas, e aqui no Facebook do Beit Nevim. Eu vou estar explicando, vou estar falando dos elementos, vou estar, para que você, de repente, do teu jeito, de alguma forma, mova também esse tempo na sua vida mesmo, na sua casa. Então, nós vamos estar explicando mais um pouquinho, quinta-feira que vem, a data que antecede a festa. Amém? Eu quero orar por você que está online aqui agora. E eu vou pedir a todos que estão aqui, curve a cabeça, depois nós vamos fazer oração. Eu quero orar por você que está aí agora, ouvindo, meditou também junto comigo aqui nessa palavra. E talvez você também não esteja num momento muito fácil, talvez você esteja num momento que não é muito propício, talvez você esteja com alguma dificuldade financeira por causa de pandemia, talvez você esteja com algum problema na tua casa, talvez você tenha sofrido alguma perda. Amém? Qual o decreto que você quer ver estabelecido na sua vida? E qual é aquela boca que fica perto de você falando, te desmotivando? Que boca é essa? Existe uma boca assim, não existe? Que se você deixar, você deixa de vir à igreja, se você deixar, você não vai fazer caminhada na praia, você não vai fazer exercício físico, ok? Existe uma boca assim, às vezes boca de um filho, boca de um marido, boca de uma esposa, ok? Talvez a boca de um ciúme. Coloque essa boca aí, porque nós não queremos que ninguém atrapalhe. Senhor Deus, ninguém vai atrapalhar. Se for sangue do nosso sangue, Senhor, não vai atrapalhar.
Se for carne, uma só carne conosco, também não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar os teus propósitos. Não vai atrapalhar os teus desígnios. Não vai atrapalhar nem impedir o nosso destino. Mas nós viveremos e vamos viver. Eu quero apresentar cada vida que está aqui agora comigo, ao vivo. Talvez ouvindo essa gravação. E eu quero declarar, determinar, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, sobre essa vida, sobre esse homem, essa mulher, quero declarar na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Visita, Pai, cada coração aqui agora. E anula, cancela, fere, Pai, de mudez toda boca que se bate contra nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcance, Pai, a petição de cada um, os pedidos de oração que estão aqui. E nesse momento eu intercedo pela Ana Maria, que é amiga da Ana Paula, está internada. Vou aproveitar também e colocar a Isadora, está enferma em casa. E você mentaliza aí alguém que você queira colocar nessa oração. Senhor, Tu é Deus de restituição, Tu é Deus que restitui todas as coisas. Eu quero orar por restituição, Senhor. Restitui a saúde, restitui, Senhor. Restitui, Pai, os bens, restitui a posição social, a posição financeira. Restitui, Senhor. Eu oro, clamo e peço restituição nesse tempo. Restituição sobre a nossa vida, restituição. Que tudo aquilo, ó Deus, que nos foi tomado, Pai, nos seja restituído. Que cada um, Pai, precisa da sua saúde restaurada, da sua vida financeira, que cada um, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tenha essa restauração. Eu quero declarar, Pai, uma semana para o Rosh Hashanah. Falta tão pouco. Meu Deus, não nos deixa. Abre os nossos olhos espirituais. Não nos deixa, Pai, ficar distraídos. Ah, Senhor Deus, não permita, Pai, que a gente perca por tão pouco, por nada. Senhor, perder por nada, ah, Deus, nós não queremos. Então, ó Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, clamo, peço, Senhor, e manifesto, Pai, a Tua glória, o Teu poder, hoje e sempre sobre as nossas vidas. Prepare para nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus, portais abertos no dia do Rosh Hashanah. Desde já eu lhe peço que o Senhor já contemple todos que estão se mobilizando, todos que estão colaborando, todos que estão colocando a mão, Senhor, contribuindo de alguma forma, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, declarar, Pai, e pedir, Senhor, nessa hora, que o Senhor seja com cada um, que o Senhor seja com cada vida. E o mais importante, que o Senhor esteja conosco nessa festa, e que verdadeiramente o Senhor receba, Pai, tudo que vamos fazer e realizar. Assim eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe você. Shalom, shalom. Você que está no Instagram, aqui no Casa Ponto de Profetas. Terça-feira tem uma live, vou participar de uma live terça-feira. Não é minha live, mas eu vou participar de uma live falando de doenças psicossomáticas com um pastor lá de São Gonçalo, agora me fugiu o nome, mas eu vou colocar lá nas minhas mídias, você não perca. Quinta-feira vai ser a nossa live, a última live antes do Rosh Hashanah, então a última live que eu vou estar tocando nesse assunto. Então vou estar passando orientação, de repente você fazer na tua casa, tá bom? Vou orientar você, vou falar dos elementos proféticos, significado. Se você quiser, faz na tua casa, faz com a tua família, ok? E sexta-feira que vem, Rosh Hashanah aqui na Ilha do Governador. E sábado que vem, em Cordovil. Amém, queridos? Deus abençoe você. Shalom. Deus abençoe tua vida. Seja abençoado e, não se distraia. Deus abençoe.